Renascer. Uma meditação na voz de Júlia Miranda. Que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje vamos ler a 10ª praga e depois farei uma explicação sobre as 10 pragas do Egito. Porque é que Deus fez aquelas 10 pragas e qual foi o significado de cada uma delas. Vamos então ler Êxodo, capítulo 11, a começar no versículo 1. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda a mulher à sua vizinha objetos de prata e ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, o qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até aos animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei, e ardendo a ira se retirou da presença de Faraó. E assim o Senhor fez. O Senhor deu a indicação a Moisés para que cada família matasse um cordeiro e com o sangue do cordeiro colocasse nas ombreiras das portas, porque à meia-noite o destruidor passaria sobre todas as casas, e onde houvesse o sangue do cordeiro, esses primogênitos não morreriam. E em cada casa que não houvesse o sangue do cordeiro, cada primogênito morreria. E assim aconteceu. Morreu o primogênito de Faraó, morreu todo o primogênito dos oficiais, de todo o povo. Mas dos primogênitos dos hebreus, nenhum morreu. Todos ficaram. E então o Senhor instituiu este dia como o dia da Páscoa. A instituição da Páscoa ao Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o juntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Estas ervas amargas significavam os anos todos que eles foram escravos, a escravidão do Egito, o sofrimento deles no Egito. O cordeiro significava, já se referia a Cristo, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi também crucificado, que foi morto pelos nossos pecados. Já aqui o Senhor Deus fazia menção ao seu Filho, ao seu Cristo que morreria crucificado na cruz. Então, assim aconteceu. Morreram todos os primogênitos à meia-noite. Feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó a todos os primogênitos, inclusive o dos animais.
Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Faraó, só aqui, quando lhe morreu o próprio filho, é que ele entendeu que não havia outro Deus na terra além do Senhor de Israel, o único Deus verdadeiro. E assim todo o povo pediu aos seus vizinhos e às suas vizinhas vestes, ouro e prata, e saíram muito ricos, despojaram os egípcios, e a terra do Egito ficou nua, ficou praticamente sem nada, sem ninguém. Foram 600.000 a pé, só de homens, fora as mulheres e as crianças. Como eu disse, portanto, esta passagem se refere a Cristo. E agora eu vou-vos dizer, e à Páscoa, aquela Páscoa que nós celebramos todos os anos, é a Páscoa do Senhor. Portanto, agora vou-vos dar uma pequena explicação sobre cada uma das pragas. Porquê é que Deus mandou aquelas pragas? O que é que aquilo significava? Então vamos ver a primeira praga. A primeira praga, as águas se transformaram em sangue. Ora, o rio Nilo representava a vida do país. Era o sustento, dependia dele todo o sustento do país, de todo o Egito. Não havia outro para irrigar a terra. Mas o Senhor transformou aquele lugar num lugar de morte, pois o Senhor sempre foi e será o único Deus e o verdadeiro autor e fonte de vida. A segunda praga, as rãs. A rã era associada à deusa da fertilidade. E geralmente elas apareciam quando o rio Nilo estava completamente cheio, mas nunca saíam do rio. Elas apareciam em grande quantidade, mas ficavam sempre no rio e nunca saíam, como foi o caso que foram para as casas, todas as casas, até para as camas, para todo lado, havia rãs por todo lado. E para os egípcios aquilo foi um grande problema, porque foram humilhados. Eles sentiram, os egípcios, que provocando o Deus Todo-Poderoso, e que nada poderiam fazer contra isso. A terceira praga foram os piolhos. Os magos desta vez não puderam fazer nada. Eles reconheceram que o Senhor era mais poderoso que os deuses deles, os deuses do Egito. E foi uma terrível provocação, pois os egípcios rapavam as suas cabeças e usavam perucas por medo dos piolhos. Eles tinham muito medo dos piolhos, de contrair piolhos. Então, mais uma vez, Deus provou o seu poder através dos piolhos. A quarta praga, as moscas, arruinaram a terra completamente. Mas não chegaram às casas dos hebreus. Eles aqui viram que Deus fazia diferença entre os egípcios e entre o seu povo, o povo hebreu, e que ele era mais poderoso do que qualquer outro Deus adorado pelos egípcios. Os hebreus não sofreram o castigo que os egípcios sofreram com as moscas. A quinta praga matou todos os rebanhos, os cavalos, os jumentos, os bois, as ovelhas, tudo o que era dos egípcios num só dia. Faraó mandou investigar e viu que nenhum dos animais dos hebreus tinha sofrido com esta praga ou tinha morrido algum deles. Alguns deuses importantes para eles tinham a forma de bois, e as cabras também davam leite e carne, e era uma grande fonte de economia para os egípcios, e essa economia foi abalada. Os bens materiais deste mundo podem desaparecer de um dia para o outro. Por isso não devemos depositar a nossa confiança em coisas materiais, mas sim no Senhor nosso Deus. A sexta praga, as feridas graves que causaram grandes dores em todo o povo e doença. Os magos não conseguiram acabar com essa praga. O faraó teve que pedir a Moisés para clamar ao Senhor para que tirasse essa praga do meio deles. A nossa saúde depende de Deus. O nosso corpo
é templo do Espírito Santo e só o Senhor nos dá vida e saúde. A 7ª praga, a tempestade do granizo. Os que tiveram medo pouparam os seus animais e os seus servos, porque tiveram medo de Deus quando Moisés falou que iria destruir, que o granizo, a tempestade de granizo, iria destruir todos os homens e todos os animais. Mas houve alguns que não tiveram medo, não fizeram caso, e então estavam no campo. Todos foram mortos, tanto os homens como os animais. Pois o Senhor é o dono de tudo e de todos. O Deus é o Deus do universo, de tudo aquilo que foi criado, porque foi criado pela sua palavra. A 8ª praga, os gafanhotos. Toda a vegetação que restou da tempestade de granizo acabou com a praga dos gafanhotos, porque todo o sustento foi retirado do Egito. Só Deus tem poder para dar e tirar. A 9ª praga, trevas, trevas muito densas, cobriram o Egito durante 3 dias. Somente os hebreus tinham luz. Eles adoravam o Deus Sol ou o Deus Ra. Para eles a luz era muito importante. Quando aquelas trevas cobriram o Egito, Deus mostrou que era muito mais poderoso que o Deus Ra. Os faraós, eles eram considerados descendentes de Ra, por isso eram chamados de deuses. Os faraós eram como se fossem Deus e tinham poder sobre todas as outras pessoas, mas durante aqueles dias o faraó ficou fragilizado e mostrou que nada podia fazer. Deus é soberano sobre a nossa vida, Ele é a própria luz. Quem está com Ele vive na luz e não nas trevas. A 10ª praga, como eu já falei, passou pelo Egito durante a noite e matou todo o primogênito. Até o herdeiro do trono foi morto. Depois que Faraó perdeu o seu filho, ele teve que libertar o povo hebreu, rumo à terra prometida. Deus, mais uma vez, mostrou que ele tem poder sobre tudo e todos. O sangue do cordeiro colocado nas portas era a forma de não serem mortos, assim como nós só seremos libertos e justificados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como eu já falei. E quando nós nos arrependemos, entregamos a nossa vida para Cristo, então nós somos selados por Ele e somos justificados, libertos e curados de todas as nossas mágoas, de todas as nossas doenças, tanto emocionais como físicas, como espirituais. É muito importante caminhar com Cristo todos os dias. O Egito ficou completamente arruinado. Tudo o que tinha significado para eles foi destruído. Mas os hebreus saíram vencedores. Glória, glória, glória ao nome de Jesus. Ele é Senhor, Ele é o Emmanuel, Deus conosco, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o pão que nos alimenta, Ele é a água viva, Ele é tudo, Ele é o Deus vivo, Ele é o Filho unigênito do Pai, o primogênito do Pai. Ele nos ama e Ele morreu por nós naquela cruz. E aquele sangue do Cordeiro nas portas, mais uma vez, eu digo que representava já Cristo nessa altura. Por isso a palavra de Deus ela é tão linda que desde Gênesis a Apocalipse ela é cristocêntrica. Ela fala de Cristo em todo o tempo. Todos os profetas, os reis, os juízes, todos os homens de Deus, os homens de fé, eles provaram de Deus. A alguns Deus apareceu e falou com eles, a outros Deus mostrou o que era realmente importante, era nós dependermos de Deus e termos uma intimidade com Ele, porque a partir daí nós temos a nossa salvação e a vida eterna. Em nome de Jesus eu vos abençoo, eu peço a Deus para que vos guarde, para que vos justifique, para todos aqueles que entenderam estas minhas mensagens,
e que de alguma forma vos tenha tocado, assim como me tocou a mim e como eu estudei a palavra de Deus, porque antes de nós falarmos, a palavra tem que falar primeiro connosco. E ela falou muito comigo nestes 43 mensagens, nestas 43 mensagens. Que seja também para vocês de grande valia, de grande bênção, e mais uma vez que Deus vos abençoe e até uma outra oportunidade. Renascer, uma meditação na voz de Júlia Miranda.